que é lixo para uns, é solução para outros. No Cidades e Soluções você vai conhecer a plataforma digital que estimula negócios com resíduos. Ganha quem compra, ganha quem vende. E o inventor que transforma resíduos em novas tecnologias. Você já se deu conta de tudo que existe de matéria-prima dentro do seu carro? Você imagina por que pode ouvir música e a acústica é ótima? Ou o que deixa seu banco mais ou menos confortável? Nossa principal matéria-prima é espuma de PU e também temos outras matérias-primas como feltros, alguns materiais base de borracha também. P1 é uma espuma, é isso? Isso, espuma de poliuretano. O Cidades e Soluções visitou esta fábrica em Embu das Artes, São Paulo, que fornece matéria-prima para o isolamento acústico e térmico de muitas fábricas de automóveis. Hoje nossos produtos são juntas, de vedação, peças acústicas para painel, caixa de ar, lateral de porta, alguns componentes também para os bancos. A fábrica produz 92 toneladas de produtos à base de espuma por ano. Para isso, gera 40 toneladas de resíduos. Mas há mais de 20 anos, a empresa implantou uma gestão sustentável e passou a reutilizar 60% do que ia para o lixo. Hoje esse processo, não só o de aglomerado, como outro processo que a gente também tem de reciclagem, que é o de pneu, fazendo também aglomerado de borracha para fornecimento para assoalho de caminhão, para logística em si. Então, eu acho que para a indústria em geral, não só o Brasil, mas como o mundo, eu acho que esse é um processo muito importante de reciclagem. A gente diminui o resíduo que é jogado em aterro, e voltando para o nosso processo como matéria-prima base. Quanto representa de economia esse processo de reciclagem para vocês? Hoje, mensalmente, representa em torno de R$35 mil todo esse processo de reciclagem de espuma de PU. Da totalidade dos nossos resíduos, uns 20% mais ou menos vai para o Juscelio, para multiflocos, outros 60% vai para o meu processo de reciclagem e 20% vai para o lixo. Hoje é esse que eu não consigo aproveitar, 20%. O Sérgio falou do Juscelio, que tem uma história inspiradora. Há 20 anos, ele era o motorista do caminhão que levava os restos de espuma e outros resíduos da Nestibraz para o aterro sanitário. Ele ficava intrigado com aquele lixo. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a pegar o material que eu vi que ele saía fácil do adesivo, Aí eu falei, mas isso aqui tem como utilizar. Mesmo que era pouco, mas é um pouco que a gente aproveitava, que dava para aproveitar e não ter que jogar tanta coisa na natureza, Hoje, Juscelio tem uma empresa que recicla por mês de 15 a 20 toneladas. 1 tonelada só de resíduos da Nestibraz. E a gente produz para fazer aglomerados, Fazer aglomerado, caminha para pet shop e etc. Vários outros segmentos, para tipo tatame, a gente manda os aglomerados para o tatame. Tem uns que retornam para a Nestibraz, às vezes, que eles utilizam novamente. Essa matéria-prima está saindo para mim a 40 centavos o quilo. Se ele fosse jogar fora hoje, provavelmente ele estaria pagando 50 centavos o quilo para jogar fora. Quer dizer, é uma renda para ele e para mim e para pessoas que estão contribuindo com a natureza. O que o senhor vai fazer com esse material agora? Eu vou carregar esse material, que é para ir para a empresa, que vai para a mão de obra, para fazer uma reciclagem dele. Ele vai ser reciclado novamente. Aí depois ele vai virar matéria-prima. Só no ano passado, o Brasil produziu quase 518 milhões de sutiãs. Foi nesse mercado que o Juscelio viu outra possibilidade de negócio. Ele mesmo passou a criar novos produtos com o material reciclado da Multiflocos. Esse é o bojo que a gente tritura, que ele vira casinha de pet shop. Antes a gente fazia esse processo de tirar o tecido, mas como o tecido não tinha nenhuma utilidade,
esse tecido a gente estava jogando na natureza novamente. Eu achei, poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Só para ter um lucro maior na espuma e não ter nenhum tipo de compromisso com a natureza, aí eu vou ter um lucro menos, mas em compensação eu não vou estar jogando na natureza esse retalho de tecido. A gente paga por esse produto em média 80 centavos o quilo. Isso aqui, 24 horas no máximo, já está produto já final, no travesseiro. Quanto poderia custar esse mesmo produto se o senhor tivesse que, ao invés de recorrer à reciclagem de materiais, tivesse que comprar a espuma virgem? A espuma virgem ia sair 100% mais caro para mim, na verdade, né? Que o bojo ele chega a 40% para mim, eu economizo aí 70%. A ideia da reciclagem das aparas de lingerie, o Juscelio tirou da internet, onde encontrou a BeToBlue, uma plataforma de valorização de resíduos, promovendo um encontro de compradores e vendedores. A plataforma é um incentivo essencial para essa parte, né? Porque através deles a gente vai conhecendo pessoas que nem imagina estar ali, a gente vai conhecendo e a gente acaba se cruzando, falando sobre resíduo e acaba chegando à finalidade, que é recuperar, né, o meio ambiente. Hoje, são mais de 400 mil usuários e 13.700 empresas cadastradas no site. Vocês se basearam em algum tipo de pesquisa para saber o quanto de resíduo é gerado e que poderia ser um material reutilizado nesse novo mercado? Hoje a gente vê vários estudos que falam de 10 bilhões, 8 bilhões de reais que é perdido por ano, né, indo para aterro e que poderia ser reaproveitado como matéria-prima. A gente tem aproximadamente umas 350 mil toneladas anunciadas em nosso site. Isso representa quase 400 milhões de reais, né, anunciados de forma ativa, que viabiliza diversas operações. A gente ganha em cima do sucesso do encontro, né, entre as duas partes, e realmente hoje a gente está colhendo aí os frutos desses encontros entre empresas, né, através do comissionamento ou através das taxas automatizadas. E que resíduo foi o mais curioso, ou um dos mais curiosos, assim, que você já comercializou na plataforma? Assim, todos os dias a gente se impressiona, né, com o mercado, porque os nossos usuários, eles têm uma ideia, eles têm uma visão fora da caixa. Então, o mais recente foi uma empresa que enxergou retalhos de couro, né, para fazer coleira da sua rede de sex shop. Isso foi uma das coisas bem diferenciadas. Também tem o caso dos aerossóis, né, que é uma grande dificuldade, tanto para identificar empresas, né, que possam gerar esse alumínio, esse material que tem um grande impacto no mercado, né, e dar um destino adequado. Então a gente conseguiu orientar uma cooperativa junto com uma empresa super qualificada nessa área de aerossóis. Bastante comuns no nosso dia, os aerossóis exigem cuidado tanto durante o uso, mas também na hora do descarte. Como possuem um gás altamente inflamável, em contato com faíscas ou aumento de pressão, as embalagens podem explodir. Um teste revelou que em contato com fogo, por exemplo, os tubos podem virar bombas. Para você ter uma ideia, 130 embalagens equivalem a um botijão de gás de cozinha. Então, de forma separada no dia a dia, a gente não consegue identificar o risco que as embalagens representam, né? Então, você imagina tudo isso indo para o lugar incorreto, o quanto de botijões de gás a gente não tem nos aterros, nas cooperativas, nas empresas, em empresas de tratamento de ferro, de alumínio. Podem ocasionar explosões, acidentes, pelo descuido e o não destino correto dessas embalagens. Na verdade, a empresa nasceu com esse propósito? Exatamente. A Dinâmica Ambiental, ela nasceu com o propósito de tratamento exclusivo de embalagens de aerosóis. Então, nós somos especialistas nisso. A Dinâmica Ambiental foi fundada há 5 anos. Hélio, uma embalagem dessa tem muito material para reciclar, né? Exatamente. São vários componentes, né? Existe essa tampa, que ela é constituída por um tipo de plástico, depois essa válvula, que é constituída por outro tipo de plástico, e a gente tem aqui uma coisa que chama pescante, que é o canudo responsável por conduzir o material até a superfície. Ele tem outro tipo de plástico também. A gente tem o recrave, que ele é de aço, e depois a gente tem a embalagem em si, que é de alumínio.
Então são vários componentes nessa embalagem. Fora isso, a gente tem o gás, que é o propelente, que expulsa o produto que vai ser utilizado, e o produto em si, que é o que o consumidor está comprando. Hélio, apresenta a cooperativa pra gente. Essa aqui é a cooperativa Chico Mendes, é uma cooperativa onde a gente faz a compra das embalagens de aerosol para poder agregar valor para os cooperados e dessa forma nós destinamos corretamente as embalagens. Eles fazem a separação e a gente faz a coleta dessa embalagem de aerosol quando os tambores já estão cheios. Nós encontramos essa cooperativa na internet, né? Eles estavam apresentando os resíduos para venda e a gente viu que tinha o aerosol no meio. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou muito sensibilizado com a condição que essa cooperativa tem, né? Então eles têm pouco material, porque é difícil hoje o material na rua, existem muitas empresas e pessoas que compram material e acabam não chegando na cooperativa. Eles também não têm recursos como equipamentos, enfim, materiais para trabalhar. Então a gente decidiu apoiar essa cooperativa, comprar e fazer todo esse treinamento aqui para eles, para conseguir valorizar um pouquinho mais naquilo que a gente consegue, né? Quem é que é responsável pela cooperativa? A responsável pela cooperativa é a Luciana, ela que cuida aqui de todos os cooperados. Vai fazer 8 anos que eu estou na catação e muito orgulhosa, independente de qualquer coisa. Orgulho de ser catadora. Qual volume vocês reciclam por mês? De 9 toneladas, né, de todo o material. As embalagens não podem ficar expostas ao sol, elas têm que ficar em um local arejado, ar-condicionado, sem estar com o local obstruído. Então eles são orientados para o correto manuseio das embalagens, né? Esse aqui é um outro cliente de vocês, né? Mas já é industrial. Exatamente. Essa aqui é uma indústria metal-mecânica. Eles usam os produtos em aerosol para poder fazer a inspeção de peças. E depois de feita a inspeção de peça, eles descartam os aerosóis nos tambores e chamam a dinâmica para fazer a coleta desse produto. Eles pagam para vocês fazerem a coleta. Eles pagam pela coleta e pela destinação correta dos produtos, porque também é responsabilidade deles, conforme a política nacional, né? Como é que faz para ter o transporte, assim, falando administrativamente? Devido aos riscos que o produto apresenta para o meio ambiente, existe uma série de documentações e requisitos que o transporte tem que atender, né? Então existem as documentações que são exigidas pelos órgãos ambientais e as identificações que o caminhão tem que ter para poder transportar o produto da empresa até a unidade da dinâmica. Primeiro o caminhão chega, a gente descarrega, aí depois quando descarrega o pessoal pega umas amostras de aerosol e traz para o laboratório. E aí eles fazem os testes de compatibilidade, que é para ver se não vai ter nenhum risco na operação. Se eu misturar, por exemplo, um desengripante com um desodorante, será que se eu misturar os dois pode explodir? Então faz o teste antes de operar na máquina. Márcio, qual que é o processo agora? Esse equipamento ele vai fazer a despressurização e descaracterização das latas de aerosol. O que ela faz? Ela fura a lata, separa o gás, faz o tratamento através de 2 filtros, um para tratamento de odor e outro de particulados. Isso aqui só tem alumínio, já está separado a parte plástica e a parte ferrosa. E também o líquido e o gás já foram tratados. O nosso equipamento ele tem capacidade para 10.000 embalagens por hora, cada equipamento. Então aqui a gente tem 2 equipamentos, a gente tem capacidade hoje nominal para 20.000 embalagens por hora de processamento. Isso dá mais ou menos em torno de 40 toneladas de alumínio por mês. Bastante, né? Bastante. Mais ou menos equivale a 1,5 milhão, 2 milhões de embalagens. Toda a parte plástica já separada. Posteriormente, o nosso equipamento também separa por tipo de plástico, mas a gente retirou da máquina agora antes desse processo. Trabalhar com este produto é tão perigoso que a dinâmica só funciona durante o dia, sem qualquer iluminação, para evitar o risco de explosão. A gente nota que tem uma falta de informação, né? Da onde se descarta esse tipo de lixo. A falta de informação, ela também está muito associada à falta de informação da empresa que produziu não saber o que fazer. Então ela não produz um ecoponto ou um ponto para destinar corretamente, porque ela também não sabe o que ela vai fazer se ela recolher essa embalagem. A lei traz o seguinte: o gerenciamento inadequado dos resíduos, se porventura causar um dano ao meio ambiente,
ele pode ser responsabilizado pela reparação desse dano. Além disso, você tem a responsabilidade administrativa, que é o que a gente fala assim, o órgão ambiental fiscaliza essa gestão dos resíduos. E se houver uma gestão inadequada, o órgão ambiental pode aplicar uma multa, que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. E também, além dessas duas, da reparação do dano e da multa, ele pode ser responsabilizado criminalmente. O fato que você tem bons argumentos, ou um arcabouço jurídico bem robusto, para mostrar que assim, é fundamental fazer o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, sob pena de você responder na esfera civil, na esfera administrativa ou na esfera criminal. A lei traz expressamente a implementação da Política Nacional de Resíduos, é responsabilidade, poder público, setor empresarial e sociedade. Ou seja, a sociedade é o fiel da balança. Se nós não aprendermos, não melhorarmos os hábitos de consumo, de separação, de gestão do resíduo em nossas residências, nós não teremos uma gestão eficiente e responsável. A gente enxerga muitas empresas inspiradas em inovar e conseguir enxergar aí redução de custo, incremento de receita nos seus resíduos e dar um destino mais nobre. Isso com certeza é muito gratificante ver as empresas inovando e vendo a sustentabilidade não só como um custo, mas sim como uma receita. Transformar. Esta palavra sempre esteve presente na vida de Gabriel. Quando criança, ela acompanhava as no jardim de casa. Começou desde quando eu era menino, né? Quando eu tinha um caráter de curiosidade para conhecer os produtos que eu utilizava. Produtos mais simples, né, do cotidiano, como shampoo, sabonete, pasta de dente, desinfetante. E aí eu queria produzir eu mesmo, né, com alguns recursos naturais que eu tinha no entorno, numa casa comum, como flores, tirar a essência, alguma seiva de alguma árvore. A curiosidade da infância cresceu. Na Faculdade de Engenharia Ambiental, Gabriel descobriu que o ato de transformar poderia se tornar um negócio, um bom negócio. A região metropolitana da Baixada Santista é uma região um pouco atípica, né? Porque de um lado nós temos a Serra do Mar, né, que é uma área de preservação permanente, uma APP, que é a Floresta Atlântica, e do outro lado nós temos o mar. E nós não temos disponibilidade de espaços para fazer aterros, e também estamos do lado de Cubatão, né, que é uma cidade também emblemática. E quando eu comecei a fazer o curso de engenharia ambiental, eu comecei a identificar algumas oportunidades que eu poderia solucionar. Em 2011, durante o segundo ano de faculdade, Gabriel fundou a própria empresa, que tem como principal desafio desenvolver soluções de tratamento e reutilização de resíduos para empresas, na carona do que obriga a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu tinha, de certa forma, uma certa expertise nessa área, então para ele saiu muito mais viável, né? Tanto tecnicamente como economicamente. E aí eu entrei nesse mercado, né? Fazendo algumas coisas que eu mesmo identificava, que fazia pensando no mercado, e depois com as empresas que foram gerando as demandas, e hoje aí nós temos um portfólio bem amplo de várias tecnologias. Nesses 5 anos, a empresa de Gabriel ganhou quase 30 prêmios de inovação em tecnologias ambientais e registrou 8 patentes de produtos. Entre eles está a produção de uma tinta ecológica a partir do resíduo do tratamento de água. O processo de tratamento de água gera um resíduo que é chamado de lodo, que ele tem elevados custos de exposição. Somente no caso de Cubatão, que tem a ETA de Cubatão, que abastece quase todas as cidades da Baixada Santista, gera-se em torno de 100 toneladas por dia desse lodo desidratado. E todo esse lodo ele é disposto no aterro sanitário em torno de R$200, incluindo o transporte. Ela impacta em torno de 50% nos custos operacionais da estação. E quem que paga essa conta? Nós. E aí eu identifiquei lá que o coagulante utilizado no processo, que é o ferro, o cloreto férrico, ele gera um lodo com quase 80% de ferro. Ou seja, eles estão mandando matéria-prima para o aterro e ainda pagando caro para mandar para o aterro.
E o ferro, apesar de ser um elemento com maior abundância na Terra, ser relativamente barato, ele é ótimo para fazer pigmentação. Por que não pegar um resíduo rico em ferro e voltar ele para a cadeia, né? Tirar a matéria orgânica, tirar a sílica e transformar em tinta ecológica. Atualmente, a produção da tinta ecológica ainda é pequena e atende aos projetos sociais que a empresa de Gabriel mantém com parceiros. E a expectativa é que ela chegue ao consumidor final entre 15% e 20% mais barata do que as tintas convencionais. Outro produto desenvolvido por ele é uma ração para cães e gatos, utilizando como matéria-prima um resíduo que tem abundância na região de Santos. Nós somos um dos maiores produtores de pescados e crustáceos do Brasil, né? E essa atividade industrial, ela gera muito resíduo. Então, os pescadores, eles jogam todo esse resíduo no rio. Eles alegam que é alimento para peixe, mas você pegar 1 tonelada diária e jogar no corpozinho do rio, né? Em um rio que é utilizado para recreação, as crianças nadam lá, gera problemas de veiculação hídrica, até problemas da balneabilidade das nossas praias. E a gente fez uma análise físico-química, identificamos que lá tem bastante cálcio, creatina, quitosana, ferro, enfim, que para o animal daria aquele aporte de micronutrientes que seria essencial para a saúde. Então, seria uma ração ecológica, né, do ponto de vista de produção, e sustentável por ser natural também, né? Os experimentos de Gabriel já transformaram resíduos da indústria cosmética em sabão em pó, restos de alimentos de feiras e restaurantes em fertilizantes e alguns cliques em árvores. Isso mesmo, no dia 21 de setembro, no Dia Mundial da Árvore, ele lançou o Carbon Z, um aplicativo que calcula a quantidade de árvores que uma pessoa ou empresa precisa plantar para compensar o gás carbônico emitido por ela no meio ambiente. Aí fica facultativo a pessoa ela mesma plantar, porque ela já sabe o impacto que ela causa no meio ambiente, ou então nós plantamos para ela. Cada muda plantada pela empresa de Gabriel custa R$ 25. E o legal é o pós, porque aí a gente planta, coloca um chip que identifica pelo celular, né, as coordenadas geográficas, quem contratou, qual foi a data, qual é o nome científico da espécie, o nome popular, e um QR Code, de forma que se ela quiser lá passar o NFC do celular ou tirar uma foto, ela pode ir lá e ver. E ela vai acompanhando a evolução, isso pelo próprio aplicativo. Marcelo é sócio proprietário de uma empresa que trabalha para seguradoras ligadas ao agronegócio. Ele viu no aplicativo Carbon Z a oportunidade para minimizar o impacto gerado pelos carros. Um aplicativo assim que, na minha concepção, vai fazer com que muitas pessoas que não têm consciência assim do meio ambiente ou não participam possam interagir. Nós investimos R$ 75, estamos plantando 3 mudas, inclusive frutíferas, né? E é o que vai compensar o carbono que nós emitimos. É o suficiente.